Olá, eu sou a Aline Fernandes, enfermeira obstetra da Home Baby Assessoria. Eu sou consultora do aleitamento materno, consultora do sono infantil e instrutora de Chantala. E eu estou aqui agora para falar para vocês referente à amamentação. Aline, para você, qual é o segredo da amamentação? Gente, cuidado com as mamas. Isso é fundamental lá no comecinho, início da amamentação, para que a mãe possa ter sucesso, consiga prosseguir até o tempo que ela determinar que irá amamentar o seu bebê. Então, para começarmos, nada mais importante do que eu te explicar como funciona a mama por dentro. Porque a área da amamentação é uma área que existem muitos palpites, o que serviu para mim não necessariamente vai servir para você. Então, eu vou te passar a informação geral e você tome como experiência o que irá servir para o seu caso específico, ok? Então, eu vou mostrar para vocês, aqui é a mama e eu vou ensinar como funciona a parte interna da mama. Por quê? Quando você se deparar com algum problema, algum obstáculo, você já vai saber, isso está acontecendo comigo e é desta forma que eu irei resolver. E não de acordo com o que alguém já passou, uma experiência que já teve. Então, aqui é a mama, eu vou mostrar a parte interna. Aqui é a parte interna da mama. O seio, ele funciona como se fosse um cacho de uva. Tem várias bolinhas, que são chamadas de alvéolos. É onde o leite é produzido e armazenado. Para que haja a saída do leite pelo bico, ele passa pelos canais, como se fossem os canudinhos, chamados ductos. Então, para que serve o bico? Gente, o bico é literalmente para a saída do leite. Ponto. Não influencia a questão da amamentação, se o bico é invertido, se o bico é longo, se o bico é plano, e sim a mulher bem orientada. Muitos afirmam, filha, você não vai conseguir amamentar porque o seu bico é plano. Muitas vezes, uma mulher bem orientada, com um bico plano, ela consegue amamentar melhor do que uma mulher que não foi orientada e tem o bico mais longo, porque pode machucar, o bebê tem náusea, porque o bico é comprido, vai lá no sininho da garganta, ele precisa se adaptar com esse bico. Então, referente aos cuidados com as mamas, muitas mães erram em relação às compressas, tá? Então, nós temos a questão da compressa quente. Gente, o que acontece? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma veia, a veia é bem fininha, eu quero puncionar essa veia. Como que eu faço para essa veia dilatar? Eu posso vir e fazer uma compressa quente local, vasodilatação, a veia vai dilatar. Então, com a mãe que está com a mama empedrada, ela recebe orientação de alguma pessoa que já passou por essa situação. Faça compressa quente. Fique no banho, durante o banho, e faça massagem com bastante água quente. Gente, o que vai acontecer? O raciocínio está errado? Não está errado. O quente, ele dissolve, realmente ele dissolve. Só se você ficar meia hora no chuveiro fazendo a massagem, esses canudinhos que eu falei que são os ductos, esses aqui, o que vai acontecer? O ducto vai dilatar. Então, era para descer X leite. Quando a mulher desligar o chuveiro, vai descer Y, vai aumentar a quantidade de leite. E o bebê é muito novinho, não sabe mamar ainda. Então, com esse acúmulo do leite, pode empedrar e seguir com algumas consequências. Então, não pode fazer compressa quente, passar a fraldinha e colocar nada quente. Por outro lado, nós temos a compressa gelada. O que acontece com a compressa gelada? A mulher que amamenta, ela tem um corpo mais quente. Por quê? Porque ela está produzindo leite. Então, se você faz a compressa gelada, o que é gelada? Aquela bolsinha que vende na farmácia, que você coloca no freezer, a barra de gelo, colocar gelo no saquinho, isso é compressa gelada. Não pode ser feita também.
Por quê? O gelado, o seu organismo está quente. Então, eu vou fazer a Aline, tá? Vou fazer a compressa gelada. O que o seu organismo entende? Gente, estão atacando a Aline. Vamos defender. Cabum! Manda um monte de leite também. Então, tanto a compressa quente quanto a gelada, ambas aumentam o volume de leite. Então, Aline, qual que é o ideal? O ideal, gente, é compressa fria. O que é a compressa fria? Pegar uma fraldinha, molhar na torneira, molha, torce e abre a fraldinha. Isso é compressa fria. Existem alguns produtos que eu vou mostrar para vocês que você pode deixar na geladeira, mas ela não vai congelar como se fosse a barrinha que deixa no freezer, tá? Você pode fazer um chá de camomila, deixar na geladeira e molhar a fralda com esse chá, torce e coloca. Isso é compressa fria. Eu vou mostrar para vocês um exemplo que existe de utensílio que pode te ajudar neste momento. Esse é um exemplo sobre a compressa fria. Então aqui, ó, nós temos algumas bolinhas. Você vai deixar no período de 2 horas na geladeira e mesmo não estando congelada, você vai envolver aqui no paninho. Ó, no paninho. Então, esse paninho faz com que não haja contato direto com o tecido da mama e assim não vai aumentar exageradamente a quantidade de leite. Então, dica número 1, em relação às compressas. Massagem das mamas. Dica número 2. Muito importante, gente. Palpar a mama sempre antes de amamentar o bebê. Como eu falei na dica número 1, nós temos os ductos, que é onde é realizada a passagem do leite, o transporte dos alvéolos para o bico. Então, antes de amamentar, a mulher precisa palpar a mama. Tem mulheres que enche mais a mama fica bem redondinha, eu brinco que é a mama de formato de maçã. E tem mães que enchem mais, fica bem gordinha a região areolar. O que é a região areolar? É esse disquinho aqui que fica mais escuro, tá? Então, se eu for oferecer para o bebê uma região areolar, a areola rígida, igual uma parede, o bebê ele vai tentar fazer a pega correta, a pinça, e vai escorregar sempre para a região do bico. Isso ocasiona fissura mamilar, que é os rachados, machucados, tá bom? Então, primeiramente, como é realizada a massagem? Sempre da areola para a região axilar, tá? Por onde que sai o leite? Pelo bico. Então, se eu começar a fazer a massagem, digamos que a minha mama está toda empedrada. Se eu começar a fazer a massagem pela região axilar, o leite vai sair? Não. Por quê? Porque essa parte da frente está congestionada. Então, eu preciso começar da região areolar. Então, eu vou fazer pressão, como se fosse uma drenagem. Eu vou pressionar aqui um certo tempo e vou mudando a posição. Qual que é o objetivo dessa drenagem? Deixar a área da areola bem flexível, bem molinha, para que o bebê não fique com a boca no bico. Terminando a região areolar, eu vou palpar a mama. Palpar, não é pianinho, vou palpar a mama. Qual o objetivo aqui? Procurar alguma região enrijecida. Eu sempre falo com as mães, faz assim com a língua, ó. Eu pressiono a bochecha assim, ó. Esse durinho é o que você vai sentir aqui na mama. Então, você tá palpando. Opa, achei aqui. Como que eu vou fazer a massagem? Sempre força contra força. Então, se eu achei na parte superior, eu vou colocar a mão embaixo e vou 2 dedos, ó, só na região onde está enrijecida. Então, aqui, ó. Ah, eu achei na região axilar. Então, eu vou colocar a mão aqui e vou fazer assim. Achei na região inferior. Colocar a mão aqui, eu vou fazer assim. E a parte interna também assim. Então, é sempre força contra força. O que acontece, gente? Muitas mães internam pós-parto.
na maternidade com a mama enrijecida. Essa massagem dói? Dói, tá? Só que é uma bolinha que foi identificada. O que acontece? Muitas mulheres, eu vou palpar, tá doendo, não vou palpar. Uma bolinha fica do lado de outra bolinha, empedrou o quadrante, empedrou a metade e quando vai perceber, empedrou a mama inteira. Então nós começamos com 2 dedinhos. Quando a mama está toda empedrada, nós temos que usar essa região aqui, ó, e fazer massagem. E posso afirmar para vocês, é muito mais dolorido, ok? Então, cuidados com as mamas, muito importante. Aline, até quando eu vou precisar ter esses cuidados com as mamas? Enquanto você decidir amamentar. Não é só a mãe do primeiro mês. Muitas acham que é primordial o primeiro mês. Vou fazer massagem. O que acontece? A mulher vai criando confiança na amamentação, não sente tanta dor, o bebê já faz a pega correta e não se atenta a esses cuidados. Uma mama pode empedrar com 3 meses? Pode. Posso ter um bico machucado com 9 meses? Pode. Então, cuidados com as mamas é um assunto que você vai levar por todo o período que você decidir amamentar. Não existe nenhum remédio, nenhum comprimido. Vou te dar esse comprimidinho que vai dissolver o leite. É na mão mesmo, é na questão da massagem, ok? Dica número 2, massagem nas mamas. Dica número 3, a pega correta. Vou te orientar o que é preciso, o que não pode, começar com o que não pode para que haja a pega correta. O que deve ser observado. Gente, não pode. Estralo de língua. O que seria estralo de língua? Imagina a língua, o céu da boca e o seu bico no meio, amassando. Isso pode machucar feio o bico. Não pode estralo de língua. Não pode covinha, que é quando o bebê fica, Muita mãe fala, mas é o que eu achava mais bonitinho. Então, covinha, entra ar, gases, cólica, ok? Não pode. Não pode covinha, não pode estralo de língua, não pode boca invertida. Não é a boca de peixinho, tá? Boca de peixinho é a pega correta. Invertida é assim, Então, eu sempre brinco, a mãe até o mês é a mãe que precisa assistir o seu bebê no momento da amamentação. Não é a mãe da novela, não é a mãe do WhatsApp, não é a mãe do Instagram. Ela precisa estar assistindo a mamada. Por quê? Pode acontecer, no momento da pega, o bebê faça certinho a boquinha de peixinho. E de repente a mulher começou a assistir televisão, o bebê inverteu a boca e ela nem percebeu. Com o término da mamada, o que vai acontecer? Bico fissurado, machucado, tá? E também não pode ser e nem ficar vibrando com a boquinha. Tudo isso não estimula a descida, a produção do leite. Lembrando que em relação à quantidade de leite, o peito ele é fábrica, não é estoque. Ok? Então muitas pessoas falam, você tem um peito pequeno, você não vai conseguir, você não vai ter um volume adequado de leite. Seu peito é assim, seu peito é assim. Gente, não existe isso. Muitas mulheres com peito desse tamanho, o bebê, é uma bola, porque é produção, tá? Não é estoque, é fábrica. Então, qual é o momento, Aline, qual é o momento que eu preciso, eu vou sentir diferença na questão de fazer essas massagens? O que eu vou sentir? É no período da apojadura. O que seria a apojadura? A descida do leite propriamente dito. Então, ela saiu do comecinho, que era o colostro, e passou a ser aquele leite mais gorduroso, aquele leite de caixinha, que eu brinco, aquele leite bem branquinho. Isso acontece entre 48 a 72 horas. E aí que pega. O que acontece entre 48 e 72 horas, a mãe está na maternidade, tem a ajuda da enfermagem, toca a campainha, mas está tudo bem. Dentro desse período, 48 a 72 horas, que é a descida do leite, onde o bicho pega, onde que ela tá? Em casa, sozinha, sem a orientação de um profissional.
Então, quais são os sintomas da apojadura? Eu vou falar o geral, os sintomas da apojadura, mas o que eu vou sentir não é necessariamente o que você vai sentir. Você pode sentir todos os sintomas que eu vou falar, você pode sentir apenas um sintoma, e tem mulheres, por incrível que pareça, não passam pela fase da apojadura. E aí requer a ajuda de um profissional para ajudar da melhor forma a estar estimulando a descida do leite. Então, sintomas da apojadura: febre, mas não é a febre da questão de infecção. Ela está dentro desse período, 24, 48 a 72 horas. Febre, calafrios, então a mulher fica tremendo, calafrios, a mama fica bem cheia, volumosa e quente. Esse quente vem a questão das dicas que eu já falei em relação à compressa fria. Ajuda bastante para dar sensação de alívio para a mulher. Então, dica número 3, pega correta. Como seria a pega correta? Aqui eu vou demonstrar com a posição tradicional para amamentação. Então, eu vou pegar o bebezinho. A pega correta tem que ficar viradinho, barriga com barriga. Por que barriga com barriga? Imagina você, como que você toma água? Você segura o copo e toma assim. Se você tomar assim, ó, você consegue? Olha aqui o pescoço, como é que fica, ó. Machuca. Então, sempre direcionar o bebê para a mama. Então, barriga com barriga, bem acomodado aqui nos braços da mãe. Mama em C, eu vou colocar na boquinha do bebê. Então, a pega correta não tem tudo que eu falei anteriormente, estralo de língua, boca invertida, covinha. O queixinho fica bem encostadinho na mãe, a boca de peixinho bem aberta, e é neste momento que a mulher vai assistir o bebê mamando e vai observar. Se o bebê inverter o lábio, ela vai corrigir o lábio superior, ela vai puxar para corrigir o lábio superior. Em relação ao lábio inferior, muitas mães erram, porque ninguém consegue abrir a boca puxando aqui, ó. Ninguém abre. Então, é preciso que a mãe venha e coloque o dedo no queixo do bebê e faça assim, ó. Então, é nesse ossinho aqui que ela vai puxar a boquinha do bebê. Não é aqui, ó. Ah, enfermeira, ó, o bebê não abre a boca, o bebê não abre a boca. Pela lateral não vai mesmo. Tem que colocar o dedo no queixinho e puxar. Então, esse é o segredo para a pega correta. Dica número 3. Sucesso para a amamentação.